ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Começa agora pela VESA TV mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, toda semana debatendo temas importantes da área de marketing, comunicação, gestão de pessoas, inovação, tecnologia, todos voltados ao setor da saúde, sempre com temas que são importantes também para a saúde do seu colaborador, para entender aí o que ele está passando em termos até de produtividade, se ele não está mentalmente bem, fisicamente bem, né? Tudo isso pode afetar o seu colaborador. E no tema de hoje, eu chamei de terapia alternativa, mas o nosso convidado, vou apresentar já para você, falou, Bonetti, não é só alternativo, é integrativo. Então eu acabei já aprendendo logo no tema. Eu tenho a honra de receber aqui o Manuel Augusto Bissaco, terapeuta integrativo. Tudo bom, Manuel? Tudo bom, Luciano. Vamos começar falando disso, antes até de eu rodar a vinheta da entrevista da semana. Vamos falar dessa diferença do alternativo para o integrativo? Eu acho importante a gente salientar isso, porque alternativo é como se eu tenho ou este caminho ou este caminho, né? E eu preciso fazer uma escolha. O integrativo é que eu posso ter este caminho e outros, e todos corroborarem para a melhoria do indivíduo. Então, o termo mais correto é integrativo. Muito legal. Então vamos rodar a vinheta da entrevista da semana. Quando a gente falava em marketing em saúde, e especificamente setor de saúde, pensava-se muito em hospital, doença, né? Pensava-se nos laboratórios, na indústria farmacêutica, e ao longo do tempo o setor da saúde se ampliou, está cada vez mais fragmentado e principalmente a área de bem-estar, e aí bem-estar a gente está falando não apenas do físico, de academia, suplementos, vitaminas, a saúde mental, mas também das terapias holísticas integrativas que corroboram para um melhor indivíduo. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Manuel, quando a gente fala dessa terapia integrativa, é para buscar o melhor do indivíduo e você estava explicando para mim aqui nos bastidores que tem diversas terapias que chegam a essa melhora? Hoje em dia a gente tem muitas modalidades terapêuticas que entram, né, no que a gente chama de terapias holísticas e integrativas, e cada uma tem um foco diferente, né? Cada uma, eu acredito muito que tem o seu lugar. E o que me chamou a atenção, onde estão voltados os meus estudos e práticas, é mais na experiência do trauma, né? O quanto a experiência traumática impacta o indivíduo, e muitas vezes as pessoas nem imaginam, nem sabem, né, em relação a isso. A própria definição de trauma, ela é bastante mal interpretada pela maioria das pessoas. Quando você fala trauma, eu já penso uma coisa meio negativa, meio que de assustar, assim, que foi uma coisa que marcou ruim, vamos dizer assim, então, de uma forma ruim. Geralmente é o que as pessoas pensam, né? Se você, ou quantas vezes eu já não perguntei para minha mãe, ou ela ouviu sobre o meu trabalho, ela diz, eu não tenho trauma. Todo indivíduo tem trauma, mas muitas vezes, além desse viés negativo, nossa, foi algo muito ruim que aconteceu comigo, isso nós entendemos como traumas episódicos, ou traumas com T maiúsculo, que são realmente traumas muito graves que acontecem com a gente, que pode ser um abuso, uma catástrofe, um sequestro, coisas que realmente são marcantes. Porém, hoje, né, e isso levou muito tempo, inclusive dentro da área da psicologia, para ser integrado, é o que nós conhecemos por trauma de desenvolvimento. E esses traumas de desenvolvimento, né, todos nós temos resíduos disso, porém não imaginamos que isso pode ser uma experiência traumática e, por consequência, né, nós sofremos muito dessas influências na vida adulta hoje e a gente não tem consciência sequer de qual é a origem disso, o que impulsiona muitas vezes esse comportamento disfuncional, esses sintomas que eu estou apresentando enquanto indivíduo. Então, quando a gente fala de trauma de desenvolvimento, é por quê? Porque, por exemplo, num período da infância, primeira infância principalmente, nós somos ainda muito frágeis e estamos num período de muito desenvolvimento. Certo.
em relação ao mundo, nós somos completamente dependentes dos nossos pais ou cuidadores. Então, nesse período, obviamente, podem acontecer traumas catastróficos, né? Traumas com T maiúsculo, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um pai. Pode acontecer muitas coisas ali. Certo. Porém, a negligência dos pais em relação a própria emoção, as necessidades emocionais do bebê, da criança, se não forem atendidas, e às vezes não é porque os pais não amam essa criança, o próprio estresse, biologicamente, ele pode impedir essa conexão, tá? E essas experiências repetidas, né, de quebra de conexão ou de não atenção, não atendimento às necessidades emocionais, não só fisiológicas, biológicas, elas podem fazer com que esse indivíduo se adapte, né? E isso, pela constância e a precocidade, pode ser considerado um trauma de desenvolvimento. Isso afeta no desenvolvimento, não vou falar do caráter, mas da personalidade, da forma como interagir com o outro, Também. de ser mais recluso, mais tímido, porque às vezes a pessoa nem sabe porque ela está agindo daquela forma. Pode ser um pouco disso também ou eu estou falando besteira? Não, pode ser bastante sobre isso, né? Inclusive, o como eu vou aprender sobre o mundo. Eu sou muito dependente dos meus pais enquanto criança, né? Então, eles, muito além de um modelo de mundo, eu vou pegando pistas em relação a como me portar, como são as situações, como eu devo agir, como eu não devo agir, o que é certo, o que é errado. E cada família traz as suas próprias visões de mundo, as suas próprias crenças do que é certo, do que é errado. Mas mais do que isso, eu tenho necessidades biológicas e emocionais que elas precisam dessa atenção. Vou te dar um exemplo assim. Muito recentemente, eu estive em contato com um casal que teve recentemente uma filhinha e eu passei 2 dias com eles, né? Então, essa bebê, ela chorava bastante. Toda vez que ela chorava, a única coisa que era ofertada a ela era o peito, né? Então, nem todo choro é de fome. Só que a falta de sintonia, talvez, daquela mãe com a bebê, ok? Sabe-se lá por qual motivo, e existem vários, né? Eu não estou dizendo isso para os pais se culparem, mas está sendo criado um aprendizado ali. Ou seja, quando eu me desregulo emocionalmente... Eu vou comer alguma coisa. Exatamente. Então, possivelmente, ok? Ali já está sendo estabelecido um aprendizado que futuramente na vida, quando essa pessoa se deparar com o estresse que a própria vida traz... Uma frustração, por exemplo. Exatamente, né? Então, qual é a resposta organizada nesse sistema? É, possivelmente, a comida. Né? Então agora vamos pensar um pouco mais para frente. Vamos supor que ela vai para casa das avós e as avós também mimem essa criança com comida, etc. Então essas respostas vão sendo organizadas e uma vez a gente não tem como falar que essa mãe não ama essa filha. Mas muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de habilidade ou inclusive o próprio sistema biológico que um dia foi uma criança também não teve essas respostas adequadas, então ela responde à filha já através dessas respostas adaptadas. E aí vamos pensar o seguinte, que depois eu quero entrar até um pouco no que você falou da questão da gestação. No caso que você falou, aí essa pessoa, por exemplo, eu vou dizer um termo, se eu estiver errado, o Manuel vai me corrigir. Joga ali suas frustrações na comida, no chocolate, desenvolve ali um sobrepeso, alguma coisa do tipo, tem um problema aí de aceitação, uma coisa até social, né? Porque tem hoje isso. E muitas vezes ela não sabe porque ela come compulsivamente em virtude ali do momento de estresse. Tem como reverter isso? Tem. Não é uma pílula mágica, mas tem como nós trazermos a esse indivíduo, primeiro ele precisar compreender o que está acontecendo com ele, o como ele, sob estresse, né, se esse for o caso, ele procura essa anestesia emocional, essa compensação através da comida, mas aqui a gente pode ampliar para esse mundo de coisas que todos nós fazemos. Tem pessoas que não vão para a comida, tem pessoas que vão anestesiar as suas próprias emoções com drogas, com compras, com jogos, com trabalho, etc. Muito né? legal isso. Então, o que é importante a gente entender,
é que em fases tão precoces, né, obviamente que já começa antes da primeira infância, mas ali nós estamos aprendendo, inclusive, como nos relacionar com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios afetos. E os nossos pais são referências para isso, eles são apoio ou desapoio para isso, e nós, enquanto mecanismos biológicos, nós nos adaptamos, mas vamos sofrer as consequências disso lá na frente na vida. E isso começa desde a gestação. Desde a gestação, porque se a gente for falar assim, né, a infância é um período de muito desenvolvimento, muito frágil, a gestação é ainda mais frágil, e se a gente for pensar E a gente assim, não tem consciência disso, né? e aí é que mora o problema, é aí que mora o perigo, né, eu venho me dedicando 10 anos a estudar como as experiências gestacionais de nascimento e logo após o nascimento, antes mesmo da infância, influenciam o indivíduo, porque essas respostas adaptadas, que ela é dependente principalmente dos pais, na primeira infância, ela já tem a sua predisposição do ambiente gestacional que essa criança vivenciou. Né? Então, muitas coisas podem acontecer ali, porque pensa o seguinte, o que é a nossa vida, como ela se inicia? Uma célula junto com outra. A menor célula do corpo humano, o espermatozoide, junto com a maior, que é um óvulo. Então, essa experiência celular de 2 células, até no nascimento, que culmina em trilhões de células. Então, em 9 meses, nós nos desenvolvemos tanto e tão rapidamente que em nenhum outro momento da vida a gente vai se desenvolver tanto. E o menor impacto, a menor influência externa pode causar um grande impacto interno. Por exemplo, se uma mãe, ela não é só o que ela come que influencia, não é só o ar que ela respira, influencia, mas, por exemplo, se tem um acontecimento na família durante a gestação, essa mãe ou esse pai perdeu o emprego, essa mãe, ela descobriu que estava grávida, mas não era o que ela queria para aquele momento de vida dela, porque ela, por exemplo, estava estudando. Por exemplo, um pai. Ela perdeu um pai. Qualquer um desses acontecimentos é sentido pelo feto crescendo ali dentro, porque a mãe, ao sentir as emoções, uma bioquímica processada, né, acontece no corpo e a placenta não filtra tudo. Então, esse cordão umbilical que leva não só os nutrientes, vai levar esses hormônios também, e essa experiência celular ainda mais precoce que a infância começa a receber sinais do mundo, porque o útero é a nossa primeira sala de aula, né? Nossa, adorei esse termo. Mas é uma verdade, assim, muito absoluta, porque é como a biologia nos traz para a vida. Então, tudo que a gente vai tendo de respostas dentro do útero, e você está entendendo que são sentimentos da mãe aqui que afetam também, né? Do pai também, porque tem como a mãe se sente em relação ao pai, tá? Essas células vão absorvendo. Então, é muito diferente as respostas que a gente tem biológicas hoje através de comprovações científicas de uma mãe que viveu uma gestação tranquila, né, que teve uma ansiedade ou outra, mas foi mais tranquila. De uma mãe, por exemplo, numa ansiedade constante, uma mãe depressiva. Então, nós, inclusive, conseguimos ver através de ressonâncias ultramodernas, mensurando o bebê crescendo dentro da barriga dessas mães, o quanto estruturas cerebrais já sofrem uma organização diferente. Estruturas cerebrais específicas que têm completa relação com memória, com as nossas emoções, com o processamento de informações. Isso é muito legal, porque eu fico, assim, é o que você falou, tudo isso, eu vou usar um termo talvez errado, mas está no nosso alicerce, né? No que a gente está começando a construir como uma base com alicerce. Se você vai construindo com isso e não resolve, e não até identifica, porque acho que está no nosso inconsciente, às vezes a gente age de um jeito porque nem sabe o porquê está agindo daquele jeito, vai refletir na nossa personalidade ali profissional, pessoal, de produtividade, de relação. Tô errado ou não? Tá certo, mas é como a gente age com o mundo, como a gente reage a partir do estresse. Quais são as minhas respostas a partir do estresse? Que você já entendeu aqui. Elas se iniciam na gestação, elas têm um grande reforço, né, a sua sedimentação na infância, e na vida adulta, praticamente, esse é o nosso sistema como ele foi organizado. Então, nós temos como se fosse um menu de possibilidades. Vem o estresse, é desse jeito que eu reajo, e pessoas reagem diferente. Vem uma situação boa, é assim que eu reajo. Então, a nossa estrutura, os nossos alicerces começam através dessas experiências, e hoje as pessoas têm sintomas, têm frustrações na vida, e muitas vezes não sabem, né, o início, onde está isso. E por consequência, né, o como eu posso lidar, o como eu posso me reorganizar diferente de acordo com o que eu vivo na vida hoje.
Poxa, muito legal. Olha, eu tinha reservado aqui um programa, acho que vai ter que fazer uns 10 programas com o Manuel para a gente ficar falando sobre isso, que vai dando curiosidade dos outros assuntos, a gente acaba às vezes até saindo da nossa pauta, mas muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta no segundo bloco para falar um pouco dessa terapia integrativa, holística, e como as pessoas têm procurado por isso, falar de saúde mental, o quanto isso impacta no dia a dia das pessoas, na sua produtividade, na sua relação com o outro, enfim, não sai daí que a gente volta já. A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. E tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde aqui pela Vesa TV. Por falar nisso, você já segue a Vesa TV lá no Instagram? Vesa TV BR. Pode seguir, mandar direct, a gente adora interagir com as pessoas. E se você vai querer rever este programa, porque está muito bom, você pode rever no YouTube da Vesa TV. Vesa TV Oficial, o Vesa com Z. Todos os nossos programas, né, da nossa programação aqui da Vesa TV estão lá, tá? Você pode acompanhar pelas playlists, enfim, pode compartilhar em grupos de WhatsApp também. Bom, Manuel, a gente falou muita coisa legal já no primeiro bloco, mas eu queria agora falar um pouquinho, e eu até estava te perguntando isso, se eu estou errado nesse meu sentimento de que hoje as pessoas buscam muito mais a terapia, se conhecer, porque a gente vê, obviamente, hoje mais facilmente diagnosticado, talvez assim, as pessoas com o problema de saúde mental, burnout, estresse, você falou de trauma, né? Acho que a pandemia, a gente fala muito às vezes do trauma pós-guerra, mas tem o trauma pós-pandemia também. As pessoas estão buscando mais a terapia integrativa, holística, para se conhecer, para entender o que acontece com ela? Eu acredito que de 10, 15 anos para cá, essa busca tem aumentado muito, né? Realmente a gente vê
a procura, o mercado em relação a isso aumentando bastante. Por que você acha que isso acontece? É do próprio ser humano a curiosidade de ele entender o que está acontecendo com ele mesmo ou não? Ou é necessidade mesmo? Eu acredito que ninguém procure terapia porque a vida esteja num Tá mar legal, de rosas, um mar de né? rosas, né? Mas, por exemplo, assim, eu acredito que alguns tabus estão se amenizando, se abrandando, porque antigamente terapia é para louco, terapia é para quem tem problemas. E no fundo, todos nós, né, temos as nossas questões, mas a terapia era vista através de um viés muito negativo. E a minha percepção é que isso tem mudado um pouco, o que tem feito as pessoas aumentarem a procura. E é muito legal a gente ver isso, como eu tenho muitos contatos com professores de outras nacionalidades, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a procura é ainda maior. Maior, né? lá nos Estados Unidos? É maior, mas a gente vê também a questão de gênero, né? O quanto a mulher procura mais do que o homem, né? Por terapia, realmente. É uma curiosidade, né? Curiosidade, né? Porque, e eu falo muito isso do mundo dos negócios, porque muitas vezes o empresário não sabe porque o colaborador não está rendendo, não está sendo produtivo, não está performando. E muitas vezes, hoje, acho que pós-pandemia isso melhorou muito, mas não busca entender como que ele está na casa dele, a sua saúde mental, não só a saúde física. Porque eu acho que hoje a gente vê até mais problemas, me corrija se eu estiver errado, da própria saúde mental mesmo do que a física, sendo um problema, inclusive de pessoas que estão largando o emprego, querem se isolar. Você sente isso também? Você me trouxe uma reflexão aqui que talvez também esse aumento tenha dado pelo avanço da medicina. Porque quando a gente fala de problemas físicos, hoje, em muitas linhas, muitas pesquisas não tem como separar a parte emocional da parte física. Isso, muito legal. Entende? Então, talvez isso também seja um grande impulsionador por esse movimento que esteja acontecendo. E a gente tem pesquisas hoje, voltando falando de traumas, né? Que inclusive problemas psiquiátricos, problemas físicos que nós enfrentamos, né? Uma de suas bases, elas são experiências traumáticas, né? É a inflamação. Então, o que a gente come nos afeta. A gente está entendendo isso hoje. Há pouco tempo se descobriu que no intestino tem uma população de neurônios muito grande, que a maior produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é produzido no intestino, que o coração tem neurônios, né? Então é muito legal ver esse avanço da medicina, porque por muito tempo a própria ciência se dedicou a que áreas do cérebro piscam e se ativam em determinadas situações. Opa, mas espera aí, né? Tem algo aqui para baixo do cérebro que também faz parte de tudo isso. Então a gente está entendendo muito, né, sobre esses aspectos inflamatórios, o quanto é muito difícil, na verdade não tem como separar o que está acontecendo fisicamente do que está acontecendo emocionalmente. Então talvez E uma coisa legal que você falou assim, que todos nós passamos por traumas, né? Não tem como a gente ter a gestação e sem ter tido algum trauma, seja ele positivo, mas faz parte, são vida. Cicatrizes, vamos dizer assim, que vão nos marcando. Vamos dizer assim que o trauma faz parte da vida. Da vida. Né? E um trauma não é só uma experiência ruim, porque ele deixa também consequências positivas. Né? Aqui, para eu poder explicar, talvez nós tivéssemos que entrar em detalhes muito técnicos, mas o trauma ele faz parte da vida. Não tem como a gente tirar as experiências adversas, porque pense você, quantas experiências adversas que nós passamos, que nós crescemos a partir delas. Sim. Né? É um aprendizado, né? Até uma própria evolução que a gente vai tendo com isso, né? Exatamente. O grande problema são os resíduos biológicos que as experiências traumáticas nos deixam, né? Porque a gente costuma dizer assim, o trauma não está no evento, mas o trauma está no que foi organizado pelo indivíduo por ter atravessado aquele evento. Porque eu e você podemos passar pelo mesmíssimo evento e termos respostas diferentes em relação ao que aconteceu. Não só respostas cognitivas, mas como a nossa biologia vai reagir. Isso já vem sendo organizado desde o útero. Muito legal. Eu fico apaixonado pelo tema, por entender mais, porque a gente, obviamente, estamos falando de nós, né, seres humanos, entender o que acontece com a gente. Você tem uma iniciativa que eu acho muito legal, que é o podcast Terapeutiando. O nome eu já acho fantástico. Fica uma dica para você pesquisar aí no YouTube, Terapeutiando. Fala um pouco dessa iniciativa, levando um conteúdo muito bacana, você traz outros terapeutas. Fala um pouco sobre esse seu projeto.
Bom, eu comecei no YouTube há quase 10 anos, né? Então, eu me comunicava muito com a população em geral, né? Com as pessoas em geral que sofriam algumas coisas. Hoje tem muitas pessoas que usam o YouTube como meio de comunicação e de nutrição de informação, né? E chegou um ponto que eu falei, cara, nós terapeutas, antes de sermos terapeutas, somos seres humanos. Nós temos desafios, nós temos técnicas e abordagens diferentes. Qual é a vida do terapeuta? Como é a visão dos terapeutas? Então, esse foi o impulso inicial para a iniciativa, né? Trazer outros terapeutas de outras modalidades para a gente poder discutir, concordar, discordar, se agregar e se complementar. Isso é muito legal porque, é o que você falou, né? São diversas linhas de atuação. Então, por exemplo, terapeuta que trabalha às vezes com regressão, trabalha com, enfim. Eu acho isso muito legal porque a gente vê inclusive a grandeza disso, né? Porque você tem outros olhares. Quando você pensou nisso, o objetivo também era atingir outros terapeutas para poder interagir com o canal, para trazer experiências de outros terapeutas, não só o que você convida, mas quem está acompanhando o canal? Também. É? Também, e pessoas que não são terapeutas, né? Porque se elas passam por terapia, é legal elas terem a visão de outros terapeutas, de outras abordagens, de outras linhas, porque não existe verdade absoluta quando a gente fala de seres humanos. Embora exista muita ciência, eu sou um cara de muitos estudos, provas científicas, etc., a vida por si só é um mistério. E cada ser humano, ele é único, ele é individual. Então, é muito legal, pessoas que não são terapeutas, e qualquer terapeuta antes foi um ser humano, né? A gente se abrir a outras perspectivas e percepções. A gente pode até dizer que isso pode despertar até em algumas pessoas o desejo de ser um terapeuta e qual o caminho para ser um terapeuta? Pode ser que sim. Porque hoje a gente também vê muito isso, né? As pessoas que têm essa vontade de se, vamos falar, autoconhecer ou se conhecer melhor, e aí a partir disso desenvolve a paixão por trabalhar com terapia, né? Quando a gente fala dessas outras terapias, você falou de terapia integrativa, holística, quais outras terapias que a gente poderia citar para o pessoal, que o pessoal tem utilizado mais? De fato, regressão é um tipo de terapia? Ajuda nessa questão dos traumas? O que a gente pode trazer mais? Óbvio, você vai acompanhar no canal do Manuel, mas algumas dicas do que você já trouxe no canal. Bom, são muitas modalidades, né, que a gente tem hoje em dia. Na própria psicologia, nós temos várias vertentes, né, e nós temos abordagens que são conhecidas como fenomenológicas, nós temos abordagens que são mais cognitivas, nós temos abordagens, né, que elas são do campo da traumatologia, nós temos abordagens que são mais energéticas. Então, é uma gama de muitas possibilidades. Eu acredito que cada uma tem o seu lugar. Mas, por exemplo, você dizer assim, né? Regressão é um tipo de terapia? É um tema delicado isso, né? Porque, sim, é um tema delicado, né? Principalmente eu, né? Há 10 anos estudando sobre como esse período gestacional nos influencia, a regressão é algo natural que vai acontecer, essa recuperação de memórias, e pode ser assim, a gente conversando aqui, ninguém vai para nenhum lugar, mas... É porque também tem uma coisa meio mitológica, né? De, vou... meio que hipnótico, né? E aí vou voltar, né? Tem os paradigmas, vamos dizer assim, os preconceitos. E se eu não voltar, a pessoa vai me controlar, né? Tudo isso não existe de fato, tá bom? Dentro do campo terapêutico, mas muito mais do que regredir é saber o que eu vou fazer quando a gente fala de traumas, né? Então, o estudo do campo da traumatologia, entender hoje, porque a ciência avançou muito, como o trauma se organiza em nós, principalmente no nosso sistema nervoso, é muito mais importante do que somente pensar em regredir uma pessoa, né? Então, também, um dos intuitos do podcast é trazer essa consciência, né? Porque eu convido amigos, eu convido pessoas que eu conheço, que eu confio, que realmente têm uma jornada enquanto terapeutas e têm uma bagagem. Porque é importante isso. Manuel, eu vou te fazer uma pergunta, talvez assim, você vai entender a minha pergunta, mas aonde eu quero chegar. Porque a gente trouxe aqui no ABC Marketing Saúde, muito falando assim que hoje, até como uma das formas de retenção do colaborador nas empresas, se fala muito da saúde. Seja o plano de saúde, ou a academia, um plano de bem-estar, até psicólogos, como uma forma disso ser um benefício que atrai o colaborador e retém também o colaborador dentro da empresa, dentro da companhia. E muitas vezes, obviamente,
o principal asset, né? Falam, é preocupar com a saúde mental do colaborador, a sua saúde física, porque ele vai performar melhor. Você acha que as empresas já estão tendo consciência de trabalhar todas essas terapias, a gente vai poder entender o comportamento daquele nosso colaborador? Ou seja, se eu implementar isso de uma forma como um plano, um programa, obviamente que o colaborador precisa querer também, mas de estudar a fundo, por que será que meu colaborador está agindo daquele jeito? Por que ele deu aquela resposta naquela reunião que saiu um pouco atravessada? Será que as companhias estão começando a olhar para essa área da saúde de forma diferente? Ou ainda é uma coisa muito... Vamos ainda no básico? Uau, eu de verdade não sei te responder, né? Se existe essa demanda, mas com certeza se olhar... Mas deveria existir, né? Deveria, mas se olhássemos para o viés emocional dentro das corporações, obviamente esse indivíduo iria performar melhor, estar mais feliz lá, inclusive ter a consciência se o lugar dele é ali. Exato. Né? Eu acredito que as empresas deveriam apostar nisso, mas eu tenho um paralelo que eu poderia fazer. Antes de ser terapeuta, né, já sou há 15 anos, eu era atleta profissional. Né? Então, cheguei a jogar em seleção brasileira, morei fora, joguei em outros países, e eu lembro Você jogava o quê? Tênis de mesa. Tênis de mesa? Tênis de mesa. O objetivo era ir para uma Olimpíada, nunca consegui. Mas naquela época estava se inserindo, né, o campo psicológico com os atletas, porque o esporte de alto rendimento ele é extremamente estressante. Ele é nocivo? É muito nocivo. Esporte de alto rendimento não faz bem à saúde, de forma nenhuma. Nem a saúde física, nem a saúde emocional. Olha que legal. Se a gente fala de esporte, você pensa vida, saúde, um monte de coisa. Não esporte de alto rendimento. Olha, você falando disso, eu sou fanático por futebol americano. Não sei se você já viu o filme Entre Gigantes, já vi, que fala sobre a doença, né, de tanta pancada na cabeça que se desenvolve isso. Quer dizer, não é saudável. Em algum momento lá vai estourar alguma coisinha. Não é saudável. Tanto que eu já tive uma demanda muito grande de atletas, né? Porque eu tinha sido falo, cara, eu conheço esse meio. Você viveu ali, de né? dançarinos profissionais. Mas quando eu comecei a, por exemplo, trabalhar, né, com pessoas que vinham do meio corporativo, por exemplo, um gerente de banco, um gestor aqui, um CEO ali, a pressão é a mesma, né? Então, a pressão por performance. No esporte é a mesma coisa. Você é visto se você tem resultado. Né? O terceiro lugar, o quinto lugar... Não... Aqui no Brasil nem o segundo se bobear, né? E dependendo do esporte você nem tem lugar, entende? Então é uma luta constante. O esporte de alto rendimento, de fato, ele não faz bem à saúde, nem física, nem emocional. Porque você, com a prática física, leva o seu corpo ao extremo todos os dias, isso não é saudável. É diferente de 1 hora na academia, ficar 5, 6, 7 horas treinando para performar e além da pressão psicológica. Quando a gente fala... E aí eu vou te perguntar... Fazendo um paralelo do esporte com o mundo corporativo, já que os empresários estão nos vendo. O ambiente também é tóxico, a pressão é tóxica e nos dá mais trauma, gera mais trauma na gente? Com certeza, né? Estresse continuado gera trauma. Não é um evento, mas um estresse continuado gera trauma. Isso a gente carrega para a vida toda. A gente vai ter respostas em relação a esse estresse que são muito nocivas, que vão afetar a nossa parte, em algum momento, fisiológica, física, sim, mas o nosso desempenho. Né? O estresse não faz bem pra gente. Você falando isso, eu fico lembrando aqui de casos, inclusive de pessoas do nosso mercado, que a pessoa simplesmente desgostou, falou, não quero mais. São burnouts, né? Falou, não quero mais, foi morar no meio do mato, fazer queijo caseiro, não queria nem internet, do ponto, não aguento mais, não quero mais ter agência, não quero mais trabalhar com marketing. Então, agora, você imagina para o indivíduo tomar essa decisão ou que ele não teve que acumular e passar? E como que chega nessa decisão para fazer isso? Porque tem gente que não consegue sair disso, né? Tem gente que não consegue pela necessidade, né, financeira ou de vida, mas imagine só se houvesse uma cultura dentro das empresas, né, desse cuidado, dessa atenção à parte emocional dos colaboradores. Muito legal. Bom, olha só, então você que faz esporte de alto rendimento, uma dica aí do Manuel. Atenção com a parte emocional. A gente vai para mais um intervalo comercial e a gente volta com o último bloco do ABC Marketing Saúde, trazendo as notícias da semana e o quadro Comunicação na Saúde. A gente volta já.
A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. E tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo. Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, num papo muito legal com o Manuel, falando aqui sobre a terapia, né? Ou as terapias integrativas, holísticas, os diversos tipos de terapia que vem crescendo no mercado da saúde e quanto isso é importante para você como profissional, como pessoa e para você aí que é empresário, para o seu colaborador. A gente já deu a dica ali no segundo bloco. Bom, vamos rodar as notícias da semana? Maior rede de transplantes capilares e tratamentos do Brasil, Mais Cabelo já conta com 35 unidades espalhadas pelo país. Empresa que traz Débora Seco e Malvino Salvador entre os sócios, expande também a linha Prime. Oriente Mix lança fenogrego em cápsulas. Aumento da testosterona livre e massa muscular são alguns benefícios do fitoterápico regulamentado pela Anvisa. Essas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação e com uma editoria específica da área da saúde. Manuel, vamos falar um pouquinho do teu livro também. Você lançou um livro, fala um pouco sobre ele. Ele foi lançado recentemente aí, foi o primeiro filho. Do que você trata no livro? Esse livro, ele fala sobre emoções, né? Porque uma coisa que eu percebi nos atendimentos com as pessoas, independente de traumas ou não, serem gestacionais ou de infância, a dificuldade e a má interpretação que a maioria das pessoas tem em relação às próprias emoções. E isso gera mais problema para elas, o não entendimento sobre as emoções, o que culturalmente nós somos pressionados a nos sentir. Então eu quis abordar isso nesse livro de uma forma leve. Por exemplo, assim, não existe emoção negativa. Olha só que legal, que né? mensagem chocante. Como assim, né? Eu tô triste e isso não é negativo. Eu tô com medo e isso não é negativo. Então, uma pessoa, quando ela chega nesse extremo, é porque ela está experimentando o viés ruim da emoção, porque justamente aquela emoção não tem espaço dentro dela, não tem um entendimento dentro dela. Emoções fazem parte de nossa biologia e entender como nós nos relacionamos com a nossa emoção pode trazer muita liberação de estresse, muita liberação de traumas. Você falando disso, quando fala assim, aquela pessoa é fria, não tem emoção, não existe isso. Até existe. Ela pode se comportar assim, mas não quer dizer que ela não tem emoção. Ok? Então, por mecanismos adaptativos, dependendo da história dela, ela pode se estar distante da emoção e ter muitos comportamentos que não acessam a própria emoção, né? E ela pode sim se tornar bastante fria. A gente fala isso porque a gente fala até de alguns líderes tóxicos, ou líder que está sempre frio, toma as decisões sem
um caráter ali emocional, de entender a situação. Já ouviu falar sobre isso, né? Sim. Tem muito a gente vê no mercado. Então, vamos olhar aí para as nossas emoções. Bom, como você sabe, sempre no último bloco a gente tem o quadro Comunicação na Saúde, trazido pela Ebert Comunicação, uma super agência parceira aqui do nosso programa. Vamos ver o que a gente tem nessa semana. Olá pessoal, aqui é Milena Berno, diretora de marketing da Ebert Comunicação, e a gente está mais um dia aqui no programa ABC Marketing Saúde para falar um pouquinho sobre estratégias de marketing voltadas para a área da saúde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre posicionamento de marca. Posicionamento de marca é como a empresa quer ser reconhecida pelo seu público-alvo, né? Como ela é percebida pelo seu público-alvo. E isso vai muito da nossa comunicação. Como é a comunicação da sua empresa com o seu público? Ela tem passado a mensagem correta? Ela tem passado os valores corretos? Ela tem demonstrado qual é a dor que a sua clínica, que a sua empresa, ela resolve na vida do seu público? Isso é super importante. Então, a gente precisa entender quem são essas pessoas, né? Quem é o público que a gente quer atingir e qual é a dor que a nossa empresa resolve para esse público. E dessa forma, a gente ter uma abordagem mais assertiva, passando mensagens, passando um conteúdo relevante, tornando a nossa marca uma autoridade naquele assunto. Assim, todas as vezes que a pessoa precisar resolver aquele tipo de problema, ela vai entender que ela pode contar com a sua marca para ajudá-la, tá ok? Isso foi mais uma dica aqui de marketing para a área da saúde. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo programa. Estamos de volta, agradecer aí a Ebert Comunicação por esse quadro, sempre trazendo aí informações, opiniões sobre a área de marketing e comunicação na saúde, uma super agência aí da área de comunicação em saúde. Fica o convite para você conhecer aí a Ebert Comunicação. Obrigado, viu, pessoal? Bom, Manuel, estamos chegando ao final do nosso programa. Vou te convidar para outros, para a gente debater sobre mais assuntos que envolvam essa área. Eu acho que todo mundo tem, de alguma forma, uma curiosidade para se conhecer mais do outro, entender mais sobre esse mercado, sobre como funcionam as terapias. Parabéns pelo trabalho, pelo livro, pelo podcast, enfim, por tudo que você vem fazendo. Deixa um recado aí para quem quer se conhecer um pouco mais. Se permita se conhecer, né? Você vai entender não só muitos de seus comportamentos, entender muitas de suas atitudes, mas fazer isso é estar de uma forma mais leve na vida. Olhar para outros seres humanos, outras situações com um ar mais de leveza e tranquilidade. Isso não quer dizer good vibes only, né? Mas é uma forma de estar na vida de uma maneira mais íntegra, né? De uma forma mais compassiva, de uma forma mais respeitosa, primeiramente com você. Isso é muito legal. Olha que baita dica para você. Obrigado, viu? E você continua acompanhando a programação da VESA TV, uma programação pensada para você, empresário, empreendedor, que trabalha aí na área de marketing, comunicação, RH, enfim. Acompanhe, são 24 horas, 7 dias na semana, mais de 40 programas aqui na VESA TV, trazendo um conteúdo muito legal para você. Boa semana, com bons negócios, bom trabalho, né? Boa saúde mental também, boas emoções. Na semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde. Até lá!